Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje o pão do dia, o pão diário, se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu espírito a compreender e em teu coração a te humilhaste diante do teu Deus, a tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino de Pérsia resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz a respeito a tempos longínquos. Amém? Meus irmãos, contextualizando para quem não conhece a história de Daniel, Daniel, ele foi um dos jovens da tribo de Judá que foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Quando Israel se rebelou contra Deus, ele levantou o profeta Jeremias para chamar o povo ao arrependimento. Só que as pessoas elas não ouviram a voz de Deus, elas continuaram rebeldes e Deus permitiu o rei Nabucodonosor sitiar Jerusalém, acabar com o templo, levar o povo cativo. E Daniel, ele foi um desses jovens da tribo de Judá, da linhagem real, a ser levado cativo. E a palavra de Deus fala que Daniel, ele colocou no seu coração em não se contaminar. Daniel, lá atrás, ele já teve uma decisão: olha, eu estou indo, sim, infelizmente, para a Babilônia. Eu não tenho controle do que aconteceu, perdi minha casa, perdi minha família, mas eu não vou perder uma coisa: a minha fé em Deus. E a Bíblia fala que Daniel ele fez um pacto com Deus, juntamente com os seus 3 melhores amigos, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os 3 nomes babilônicos, mas sabemos que é Misael, Ananias e agora eu não me recordo o outro. Mas são os amigos de Daniel. Para a gente vir aqui para cá para esse texto, a Bíblia fala que Daniel, ele colocou no coração dele um propósito de orar a Deus 21 dias. Ele colocou no coração dele em buscar a Deus, em buscar a palavra do Senhor. E nesses 21 dias, Daniel, ele jejuou, ele orou, ele buscou. Só que fala que nada aconteceu. Daniel, ele orou e ele não viu nenhum movimento. Daniel, ele orou e parecia que a oração não estava nem subindo do teto. Só que aí que tá, meu irmão, não é porque você não tá vendo que Deus ele não está ouvindo. Aí que tá, meu irmão, Daniel ele perseverou, ele falou: olha, eu vou orar até Deus me responder. Eu vou orar até ouvir a voz de Deus. Eu vou orar até esse silêncio ser quebrado. Ele nos ensinou que a perseverarmos, porque a Bíblia fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu não tô vendo. Porque se eu ver não é fé, se eu ver é a razão, é a ciência, é uma lógica, mas a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito que virá até mim, eu acredito que aquilo vai acontecer. E Daniel, ele buscou 21 dias, ele perseverou, ele colocou no coração dele a buscar Deus. Olha só, irmão, a palavra de Deus fala de tudo que deve guardar, guarda o que? O seu coração. Por quê? Porque do coração procede a saída da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que ver quais são os propósitos que estamos colocando no nosso coração. E o interessante é que quando Daniel ele continuou perseverando, após 21 dias a oração dele foi respondida. E o que o anjo falou? Não temas, Daniel, porque Daniel, você é um homem muito amado. Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou a orar, que você aplicou a buscar Deus, Deus ele ouviu tua oração, Daniel. Desde o primeiro dia, Daniel, antes de chegar a esse 21º, eu fui enviado por Deus para te responder a tua oração.
Só que a Bíblia fala que o anjo de Deus, que é o anjo Gabriel, é o anjo mensageiro, foi o anjo que foi enviado pela parte de Deus para mandar mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, a Daniel. Gabriel, ele foi enviado para mandar mensagem ao Zacarias, para anunciar o nascimento do profeta João Batista. Gabriel foi o anjo enviado por Deus para enviar a mensagem a Maria de Nazaré, dizendo que ela conceberia do Espírito Santo e que a criança que ela conceberia seria grande e seria chamada Filho de Deus. Esse mesmo anjo falou com Daniel. Falou: Daniel, desde o dia que você colocou no teu coração eu vim. Só que, Daniel, eu fiquei impedido, eu fiquei numa região espiritual e o inimigo... Meu irmão, sabe que o diabo ele não quer? Ele não quer que você acredite que ele existe. Ah, eu não acredito em coisa ruim, não. Ah, eu não acredito em maldição. Eu não acredito é que às vezes a gente não pode nem explicitar tanto, porque tem gente que vai se ofender. Mas existem espíritos ruins. Existem forças do mal trabalhando para que as coisas de Deus não vá, para que as coisas de Deus não aconteçam na nossa vida. Porque desde que quando o Daniel falou, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu quero compreender. Olha que lindo, o Daniel quis compreender o porquê da situação dele. Ele quis compreender, Deus, até quando eu e o meu povo, louvado seja o nome do Senhor, vamos continuar aqui nesse cativeiro. Deus, a gente pecou, a gente foi rebelde, louvado seja o nome do Senhor, mas nós somos o teu povo, Pai. Lembra-te de nós, Pai. Nos tira desse cativeiro, nos tira dessa Babilônia. Do mesmo jeito que o Senhor usou Jeremias para nos corrigir, o Senhor também usou Jeremias para dizer que ia nos tirar daqui. Pai, olha para nós, olha pra gente, Pai. E louvado seja o nome do Senhor. Quando ele quis compreender, quando ele quis entender, irmão, nós temos que buscar compreensão, nós temos que buscar o entendimento, nós temos que questionar, tá? Mas por que disso? Deus, por que daquilo? Deus, me ajuda a compreender isso, eu não tô entendendo, mas me ajuda, abre a minha mente, desbloqueia o meu entendimento, eu quero entender, eu quero compreender o que o Senhor tem pra minha vida. E desde o momento que Daniel falou, eu quero entender, eu quero compreender, eu não me conformo com essa situação a qual eu e o meu povo se encontra, quando ele dobrou o joelho no chão dele e ele orou, Deus ouviu Daniel na hora, e na mesma hora Deus enviou o anjo. Só que aí que tá, a força espiritual do mal, irmão, segurou o anjo de Deus chamado Gabriel. Eita, labaçui de cantorebidácia. Meu Deus do céu, irmão, você tem noção do que é isso? O anjo missionário Sueli, um anjo de Deus, um anjo Gabriel, meus irmãos. O inimigo, as trevas, o diabo, a antiga serpente, as forças espirituais, o principado, a potestade, impediu Gabriel de descer e entregar a mensagem a Daniel. Sabe o que Deus está falando? Nem tudo é natural. Às vezes você fala assim, olha, esse ano aí que vai entrar 2026, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou buscar, eu vou começar a dar um passo de fé, eu vou começar a receber uma mensagem, receber uma palavra de Deus, eu vou começar a ir para um culto. Aí quando você decide que você vai servir a Deus, te bate o desânimo, alguém vem com palavra contrária, você vai fazer o que na igreja? Você vai para esse trabalho do quê? Você vai deixar o seu trabalho para tentar algo melhor? Não, isso não é para você não. Você vai casar? Não, você já tá velho, isso não é pra você não, ninguém te quer não. Você vai comprar um carro, ixi, carro dá gasto, carro dá dinheiro. Você vai começar um curso, ixi, curso é difícil, a gente vai parar. Irmãos, a guerra espiritual se levanta. O inimigo da nossa alma, ele não quer ver a gente indo para frente. Ele se levanta com fúria, missionária. Ele se levanta, olha, ele segurou, olha só, um anjo. Porque, irmãos, para quem ainda não é muito aprofundado, e eu creio que em nome de Jesus você vai se aprofundar, você vai querer fazer igual o Daniel, compreender o significado das coisas de Deus, existem o quê? Uma hierarquia. Do mesmo jeito que numa casa tem uma hierarquia, tem um pai, tem a mãe, tem o marido, tem a mulher, tem quem manda em casa. Numa escola tem um diretor, tem um professor, ou seja, tem tudo uma hierarquia. No serviço tem o seu patrão, você tem o funcionário, tudo tem uma hierarquia. No mundo espiritual também de Deus tem uma hierarquia. E a Bíblia fala que o inimigo,
Satanás, ele foi expulso do céu. E juntamente com ele levou consigo a terça parte dos anjos. E ali foi tudo organizado. O diabo, ele tem cada principado para uma tal coisa. Tem inimigo que ele trabalha só em briga. Tem outros inimigos que trabalha só com destruição. Tem outros que trabalham só com pecados sexuais, com pecados, enfim, de outras áreas. Ou seja, claro que também tem a carne, irmão. Tem a parte também da carne, que eu não vou só falar tudo é só o diabo, não. Também tem a safadeza humana. Mas também tem sim forças espirituais que trabalham em áreas das pessoas para que elas não sejam felizes. Tem pessoas que não conseguem ser felizes na vida sentimental. Tem pessoas que não conseguem ser felizes na vida financeira. Porque tem inimigos atuando ali, ó. Tem gente que fala assim, olha, na minha família só morrem de câncer. Não tem ninguém que não tenha câncer, que não tenha morrido de câncer. Ou seja, são coisas espirituais que estão agindo ali para acabar com aquelas pessoas, para acabar com aquela família. O inimigo, ele não tem família, então ele quer o quê? Destruir a família e principalmente que as pessoas. Então, Gabriel, ele não é anjo de guerra. Miguel é anjo de guerra, de pegar a espada na mão. Ele lutou, a Bíblia fala que ele lutou contra Satanás no céu, expulsou Satanás do céu. Ou seja, a hierarquia, querubins, serafins. Então, Gabriel, ele é um anjo de mensagem. E esse anjo de mensagem ficou o quê? Sendo retido, olha, Deus está aqui, imagina que Deus está aqui. Aí Deus fala assim, ó, Gabriel, eu quero que você desce lá na terra e fala com Daniel, que eu já liberei a bênção para ele e para o povo dele. Eu quero que você mande a minha mensagem. Aí Deus está aqui no céu. Aí o anjo pega e desce, Gabriel desce aqui. E Daniel tá aqui embaixo, onde tá minha mão. Deus tá aqui, Gabriel desce para tentar falar com Daniel, para trazer a mensagem. E quando Gabriel tá no céu e desce para falar com Daniel, ele fica retido. O inimigo fica aqui, ó. Ele encontra outro ser espiritual da força do mal e fala, não, Gabriel, você não vai descer para falar com Daniel aqui. Você não vai. Brigando aqui, ó, com Gabriel, você não vai descer. Daniel tá aqui embaixo, mas você não vai descer. Você não vai mandar mensagem. Olha só, a guerra, Deus no céu, Gabriel aqui, a força espiritual do mal também aqui, contendendo com Gabriel, e Daniel aqui embaixo. Só que Daniel, ele não parou de orar. As orações estavam só chegando para Deus, Daniel só perseverando, Deus, eu tô aqui, Pai, olha para mim, Pai, olha para o meu povo, Pai, eu tô aqui, Pai, e Deus, ele é um Deus todo poderoso. Daniel continua orando, o anjo tá aqui, Deus olha no céu, cadê Gabriel, que eu não estou enxergando, eu não tô vendo Gabriel, cadê Gabriel? Aí quando Deus, ele passa os olhos dele na terra, porque ele vê tudo, Deus é onisciente, onipresente, ele tá em tudo e em todo lugar. Quando Deus, ele olha e vê Gabriel aqui sendo retido pelas forças do mal, Deus fala assim, olha, Miguel, vai lá e libera Gabriel. Aí o outro anjo desce do céu, luta a favor de Gabriel, afasta o mal, e aí sim, finalmente Gabriel desce para poder falar com Daniel aqui embaixo e traz a mensagem. E fala, ei, Daniel, você é muito amado. Eita, labassore, cantor, bidaça. Irmão, eu quero falar pra você, a terra pode te odiar. As pessoas podem te detestar. Alguém pode olhar pra você e falar, ainda não morreu, ainda tá vivo. Ai, que raiva, ai, que ódio. Só que eu quero dizer, a terra até pode te odiar, mas o céu, meu irmão, ah, o céu te ama, o céu me ama, o céu nos ama. Imagina só Deus, ele olhando lá da eternidade, eu e você, apaixonado pela gente, falando, olha lá o meu campeão, olha lá minha campeã, olha lá o meu filho, ali ninguém mexe, olha lá o meu bebê. Eita, Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, eu tô doido pra você vir pra cá. A minha vontade é que você venha logo pra cá, só que às vezes Deus fala... Olha pra mim, pra você e fala, olha, se eu tirar essa pessoa agora, ainda tem muita gente na terra que não suporta. Eu vou deixar ela só mais um pouquinho, até essas pessoas ficar firmes comigo, até essa pessoa cumprir o propósito, que quando cumprir, eu vou chamar. Olha só, irmão, como é forte isso. Deus, ele nos ama, a terra pode odiar, a terra vai te odiar mesmo, a terra vai te bater. Ah, eu não fiz nada. Irmão, só de você existir, tem gente que é tão infeliz da vida, que só de você existir tá com um sorriso no rosto. Por que fulano tá rindo? Por que fulano tá com uma sandália no pé? Não, tem que andar descalço. O ser humano é terrível. O ser humano, irmão, é só misericórdia.
Tem gente que se não se arrepender, o destino é igual lá em Mateus 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Tem gente que é tão ruim que vai morar com o diabo no inferno, porque não quer o bem, não quer buscar Deus. E ainda quer o mal para os outros, irmãos. Pelo amor de Deus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia. Misericórdia. Então, meus irmãos, olha só a guerra espiritual. Então não pensa você que as coisas é natural, só natural, não, eu vou fazer isso e aquilo. Aí você, quando você se põe em fazer, é carro que quebra, é dor de cabeça, é um monte de coisa. Tudo bem, às vezes tem coisas que é Deus te dando livramento, que às vezes não é o dia, não é a hora. Não é verdade? Às vezes já aconteceu de eu, por exemplo, eu querer pegar um ônibus e acender a mão, o motorista não me pegar. Eu falei, eita, filho de Nabucodonosor, filho de Belial. E dali pra frente eu ficar com raiva. Nossa, meu, mas por que que esse motorista não me levou? E quando eu passei mais um pouquinho, o ônibus pegou fogo. Então, ou seja, às vezes é Deus dando livramento. A gente não pode ser uma pessoa alienada, amém? Não tô falando pra gente ser alienado, religioso, aquele religioso alienado, só ele é o santão, só ele é a santona e o resto não é de Deus. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aqui, meus irmãos, da parte do Senhor é o quê? Pra você buscar igual o Daniel, compreender, tá? O que que tá acontecendo? Eu vou orar. Isso daqui é Deus que não quer que eu vá, tá me dando livramento, é o inimigo que já percebeu que Deus vai me levantar e tá se levantando contra a minha vida para mim não cumprir o que Deus quer. É compreender, Daniel. Ele falou, eu vou buscar, eu vou compreender o que Deus quer. E aí, desde o primeiro dia, Deus, ele ouviu e mandou o anjo, olha só. Só que é a perseverança, irmão. Então busque a Deus, busque. Você que quer mudar de vida, você que quer coisas novas para sua vida, busque a Deus. Vai trabalhando que Deus, ele vai operando, amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.